Olá, hoje nós vamos para o capítulo 20 do primeiro livro de Reis. Hoje a história é a guerra contra a Síria. Atenção, guerra contra a Síria. O rei da Síria chama-se Ben-Hadad. Ben-Hadad II era filho do Ben-Hadad, daquele primeiro Ben-Hadad lá de trás. O Ben-Hadad II, nesse momento, nesse capítulo 20, vai travar uma guerra contra Israel. Atenção, contra Israel. O rei Ben-Hadad, ele é rei de Arã e Damasco, ou seja, da Síria. E, atenção, o rei Acabe é o rei do norte, rei do Israel. E é importante você saber que nesses últimos capítulos nós temos tratado somente, a Bíblia tem tratado somente do reino do norte. Você percebeu que praticamente não estamos falando dos reis do reino do sul, de Judá. Nós estamos falando somente dos reis do reino do norte, de Israel. E agora nós estamos aí nessa situação com Acabe, esse rei horrível, um rei idólatra, um rei que não respeita o Senhor, um rei que não é fiel ao Deus verdadeiro, um Deus que se juntou à sua mulher Jezabel e espalhou para Israel todo altares a Baal, lugares altos onde se faz sacrifícios a deuses estranhos, e mais do que isso, deixou com que todo mundo fosse sacerdote e não tivesse a linhagem de Levi. Então, na verdade, é uma lástima esse rei Acabe, uma lástima. E hoje nós vamos ver um momento interessante. Ben-Hadad trava uma guerra contra Israel. Você vai ver o que vai acontecer nessa guerra. Acompanhe comigo. Quero agradecer você, viu? Muito obrigado por esse momento que a gente faz junto todos os dias, e quero agradecer você pelos comentários. Eu não tenho lido os comentários para a gente não perder tempo aqui no nosso estudo da Bíblia, mas eu agradeço imensamente, muito obrigado, com carinho mesmo, o carinho de todos vocês. Leio todos os comentários, e aproveito para rezar por todos vocês que deixam ali seus comentários. Volto a pedir a vocês, se inscrevam no canal, é importante se inscrever no canal, porque aí todas as vezes que eu postar um conteúdo, vocês vão ter uma notificação. Então, chame outras pessoas para se inscrever, né? Faça com que outras pessoas se inscrevam, tá bom? Tá certo? Então vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Hoje, a guerra de Israel, do Reino do Norte, né? Israel contra a Síria. Acabe versus Ben-Hadad. Olha como vai ser essa guerra, hein? Olha o que é você não ser fiel a Deus, o que acontece. Olha o que vai acontecer com Acabe, né? Vamos ler. Então, capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, pôs o cerco diante de Samaria e atacou-a. Mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade com esta mensagem: Eis o que diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, são minhas as tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe, eu sou teu com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: Isso diz Ben-Hadad, mandou-te dizer, dá-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, pois, a esta mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Eles a revistarão, assim como as casas dos teus servos. Tomarão com suas mãos tudo que lhes aprouver. Então, o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse-lhes: Considerai e vede que esse homem quer a nossa perda. Quando me mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciãos e todo o povo disseram-lhe: Não lhe des ouvido, nem o atendas em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor,
estou pronto a fazer o que pediste ao teu servo da primeira vez, mas o que agora exiges, não posso consentir. Os mensageiros foram e deram tal resposta ao rei. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe que os deuses me tratem com mais extremo rigor se o pó de Samaria bastar para encher as mãos dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel, respondendo, disse: Diz-lhe que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar-se com aquele que o tira. Recebendo essa resposta, Ben-Hadad, que estava bebendo nas suas tendas com os reis, disse à sua gente: aos vossos postos. E eles ordenaram as tropas para o ataque à cidade. Nesse momento, um profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Vês esta imensa multidão? Pois declaro-te hoje que hoje te entrego nas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por quem será ela entregue? O profeta respondeu: Assim fala o Senhor, por meio dos servos dos chefes das províncias. Quem começará o combate? Tu mesmo. Acabe passou em revista os servos dos chefes de províncias e encontrou 232. Depois contou todo o povo dos israelitas e viu que eram 7.000. Saíram ao meio-dia, quando Ben-Hadad bebia e se embriagava nas tendas com os 32 reis seus auxiliares. Os servos dos chefes das províncias saíram na frente. Ben-Hadad mandou ver o que se passava. Disseram-lhe: São alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: Venham eles para tratar de paz ou venham para combater, capturai-os vivos. Os servos dos chefes das províncias saíram, pois, da cidade, seguidos do exército. Cada um deles feriu o seu homem. Os sírios fugiram, perseguidos por Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu a cavalo com alguns cavaleiros. Então o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande ruína aos sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: Vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: O seu Deus é um Deus dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se os atacarmos na planície, veremos se não somos os mais fortes. Eis o que tens de fazer: destituir todos os reis e substituí-os por governadores. Levanta-te um exército semelhante ao que perdeste, uma cavalaria equivalente a outro tanto de carros. Combateremos na planície e com certeza seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu o seu conselho. No ano seguinte, Ben-Hadad, depois de ter passado em revista os sírios, avançou até Afec para combater Israel. Os israelitas, recenseados e providos de víveres, foram contra os sírios e acamparam diante deles. Eram como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então o homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: Isso diz o Senhor, porque os sírios disseram: O Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Vou entregar-te nas mãos essa imensa multidão, a fim de que saibas que eu sou o Senhor. Durante 7 dias ficaram acampados um face do outro. No 7º dia deu-se a batalha. Os israelitas mataram num só dia 100.000 sírios. O resto fugiu para a cidade de Afec, mas as muralhas caíram sobre os 27.000 sobreviventes. Ben-Hadad, que se refugiara na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe: Nós ouvimos dizer que os reis de Israel são clementes. Ponhamos sacos sobre os nossos rins e cordas ao nosso pescoço e vamos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Cingiram-se, pois, com sacos pelos rins, puseram cordas em volta do pescoço e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: Teu servo Ben-Hadad
roga-te, concede-me a vida. Ele ainda está vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é meu irmão. Tomando bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra da sua boca e disseram-lhe: Ben-Hadad é teu irmão. Traga-o a mim, disse o rei. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe e este mandou subir ao seu carro. Vou restituir-te, disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão em Damasco, como meu pai tinha em Samaria. Eu, disse Acabe, feita essa aliança, te deixarei partir. Acabe fez um tratado com Ben-Hadad e o deixou livre. Fez um tratado com Ben-Hadad. Então, um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: fere-me. Mas o outro recusou. Porque não ouviste a voz do Senhor, disse-lhe o primeiro, logo que me tiveres deixado, serás morto por um leão. Mal se havia afastado, um leão o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois o outro homem, disse-lhe: fere-me. Este homem lançou-se contra ele e o feriu. Então postou-se o profeta no caminho por onde devia passar o rei, pondo nos olhos uma faixa que o tornava irreconhecível. Ao passar o rei, gritou-lhe: teu servo estava em pleno combate, quando alguém lhe trouxe um homem dizendo: guarda este homem. Se ele escapar, a tua vida responderá pela sua, ou então pagarás um talento de prata. Mas andando o teu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: esta é a tua sentença? Tu mesmo a pronunciaste. Então o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobriu os olhos, e o rei viu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei: eis o que diz o Senhor, pois que deixaste escapar de tuas mãos o homem que eu tinha votado ao interdito, tua vida responderá pela sua, e teu servo pelo seu povo. O rei de Israel voltou para sua casa, sombrio e irritado, e chegou a Samaria. Entendeu o que aconteceu? O texto, ele dá um monte de volta, mas é simples, muito simples, muito simples. O texto dá volta, mas vamos entender aqui o seguinte. Muito bem. Nós temos aqui uma situação de guerra. Atenção, nós temos a Síria, que é um país poderoso, forte. O seu rei é Ben-Hadad II, filho de Ben-Hadad I. O Ben-Hadad I tinha feito uma aliança antigamente lá com o reino de Judá. Tá bom? Agora nós temos uma situação aqui em que Acabe é rei de Israel, da parte norte. Ben-Hadad, rei da Síria. O que acontece? Ben-Hadad desce para atacar Israel. Faz um cerco em Samaria, cerca a cidade. Acabe vê Ben-Hadad vindo. E o que acontece? Com toda certeza, Ben-Hadad vai atacar Samaria. O que acontece? Um profeta, não é dito que profeta é, um profeta chega para o rei Acabe e lhe diz: olha, é melhor você atacar antes, porque eles já têm a hora certa, o momento certo de atacar. Mas eles são maiores, são mais numerosos e tal, aquela coisa toda. Mas, se você atacá-los desprevenidos, será melhor. Opa, uma tática boa de guerra. Enquanto Ben-Hadad estava com 32 reis, o que são 32 reis? 32 reis são 32 aliados seus de pequenos reinos que estavam junto dele na Síria. Estava lá 32 reis e eles, no cerco feito a Samaria, eles estavam bebendo, eles estavam comendo e tal, aquela coisa. Não estavam preparados para o ataque. O profeta diz: olha, o Senhor vai estar com você. E você vai atacar e vai vencer.
Note uma coisa, atenção, eu quero que você note uma coisa muito importante aqui, durante o texto todo. Depois você pode reler o texto. Pode reler o texto. Em nenhum momento o rei Acabe pediu ajuda de Deus. Olha aí. Eu disse para você que o rei Acabe é um rei infiel, idólatra, um rei que dá ouvido aos pagãos e que, junto com a Jezabel, promove cultos e promove também a religião pagã de Baal. Em nenhum momento, está me escutando? Em nenhum momento o rei Acabe pediu a Deus, ao Deus verdadeiro, para lhe ajudar. Você vê outros reis, Davi, Salomão, você vê tantos outros reis, Roboão, todos eles pedem a Deus, Acabe não. Olha aí, o profeta vem e diz, faça isso, ataque antes, e dito e feito. Israel, com o rei Acabe, ataca eles antes e arrasa a Síria. O Ben-Hadad foge, volta, recua. Atenção, os chefes e os chefes do exército de Ben-Hadad diz para Ben-Hadad, olha, eles venceram porque o Deus deles é Deus das montanhas. Olha que coisa, por quê? Deixa eu te explicar. Na Síria, ali naquela região, Síria, Damasco, aquela coisa toda, eles eram politeístas e eles achavam que os deuses que venciam as batalhas. E eles diziam assim, nós da Síria, nosso Deus é um Deus mais da planície. Nossos deuses são deuses da planície. O Deus dele é Deus das montanhas. Por quê? Deixa eu te explicar. Samaria é uma região montanhosa. O norte de Israel, o norte é mais uma região montanhosa. E especialmente Samaria é uma região montanhosa. E aí então, o pessoal da Síria, com a sua cabecinha politeísta, pensou assim, os nossos deuses são deuses da planície, por isso nós vencemos na planície. O Deus dos israelitas são deuses da montanha, por isso que eles venceram. Então eles atribuíram a sua derrota, a derrota da Síria, ao fato deles terem combatido nas montanhas. Ora, então ele diz para o Ben-Hadad, vamos o outro ano, vamos atacar. Geralmente as guerras eram feitas na primavera. Então essa guerra, a primeira guerra, deve ter acontecido na primavera, essa primeira batalha. E aí eles perderam. E aí eles falaram, foi por causa das montanhas. Vamos combater na planície. Mas vamos no outro ano. No outro ano é na outra primavera. Então, geralmente, isso até na Idade Média, as guerras aconteciam na primavera. Você ir para a guerra no inverno, meu filho, é morte certa para todo mundo. Mas vamos lá. Então eles falaram, vamos na primavera. Mas no ano que vem, nós vamos combater na planície. Aí vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar na planície. E dito e feito, no ano seguinte, na primavera, com certeza, a guerra é travada numa planície, não mais nas montanhas da Samaria. E aí o que acontece? Mais uma vez um profeta vai até Acabe e diz, Deus vai mostrar a vitória, vocês vão ganhar e tal, aquela coisa toda. Mais uma vez, você não percebe na Bíblia que Acabe reza e pede a Deus. Não pediu. Muito bem, acontece, a Bíblia fala assim, eles eram uma multidão de gente e ali parecia um rebanhinho só de carneirinho. E há uma vitória. Na verdade, o Acabe, ele tem um poderio militar muito grande porque ele tem uma cavalaria muito forte. Muito forte. Isso é bom você saber. A cavalaria de Acabe é um colosso. Uma beleza. Então, ele tem esse poder. Então, o que acontece? Nessa segunda batalha, feita na planície, os israelitas, Israel vence. E aí o Ben-Hadad começa a fugir, esconder.
Esconder, esconder, esconder. Até que alguém dos conselheiros do Ben-Hadad fala assim, nós ouvimos falar que o pessoal de Israel, o rei de Israel, ele é misericordioso. Vamos nos humilhar, vamos cobrir de saco, vamos nos amarrar como se nós fôssemos prisioneiros e vamos pedir perdão. E eles fazem isso. Chegam até Acabe e falam, olha, o rei pede, o Ben-Hadad, eles chegam vestido de saco, com os cotovelos amarrados, como se fossem prisioneiros, e diz, Ben-Hadad quer vir até você. E o Acabe fala, ele é meu irmão? Os reis naquela época se consideravam irmãos. Ou seja, já acenando para uma futura aliança entre Israel e a Síria. Atenção! E o Ben-Hadad vem para uma aliança. E ele diz, olha, o Ben-Hadad chega e fala, ó, eu vou restituir as cidades, eu vou restituir tudo que eu peguei, e aquela coisa toda, tá? E, inclusive, fala, ó, você pode ter bazares, lojas em Damasco. Na minha Bíblia fala assim, você pode ter um quarteirão em Damasco. Essa expressão, você pode ter um quarteirão em Damasco, significa você pode, né, ter lojas, um bazar e vender os seus produtos lá, exportar os seus produtos lá em Damasco, né? Outras Bíblias falam, né, pode montar bazares em Damasco. E olha, isso é uma beleza. Israel então teria um comércio livre com a Síria, montaria uma loja, um bazar, bazares, um shopping center lá em Damasco e ia oferecer os produtos de Israel, tudo lá em Damasco. Falava, beleza. E aí trava uma aliança com a Síria. Aí que o negócio fedeu. Por quê? Vamos entender uma coisa. Quem é o Senhor da guerra? É Deus. Quem é que venceu a guerra? Foi Acabe? Não, foi Deus. Sempre em Israel, sempre, desde Moisés até então, a concepção dos israelitas é de que o general da guerra é Deus. E tudo que você vence na guerra pertence a Deus. Atenção, você já acompanhou comigo. Lembra? Todas as batalhas, todas as vitórias de Israel, tudo era votado ao interdito. Votado ao interdito significa tudo o que se foi vencido na guerra pertence ao Senhor da guerra. Quem é o Senhor da guerra? É Deus. Não é o Josué, não é o Abner, não é ninguém. Não é. É o Senhor, é Deus. Ora, Acabe não rezou para Deus para vencer. E quando ele vence, ao invés dele pegar tudo da Síria e votar um interdito dando para Deus, ele faz o contrário, ele faz uma aliança com aquele que Deus havia vencido. Entendeu? Olha o que ele fez uma aliança. Então, a regra seria, Ben-Hadad pertence a Deus. Ele foi votado ao interdito. Então ele deveria ser passado a fio de espada, né? Porque ele pertence a Deus. E aí, Acabe viola esta lei, que vem lá de trás, de que tudo que foi vencido na guerra pertence a Deus, e faz uma aliança. Os profetas vêm e chamam atenção. Tanto é que um profeta chega diante de Acabe disfarçado. Diz que ele colocou um pano sobre os olhos. Na verdade, deixa eu te explicar, os profetas, eles tinham, ou os profetas que viviam em confrarias naquela época no Reino do Norte, eles tinham uma marca
que mostravam que eram profetas, que às vezes era uma tatuagem ou uma incisão, uma cicatriz. Então, você reconhecia um profeta, né? Não reconhecia um profeta pela incisão, então por uma tatuagem na testa. Este profeta, o que ele fez? Ele joga um pano sobre os olhos, cobre esta marca que ele tem, uma incisão, uma tatuagem, e chega diante de Acabe. Aí ele tira aquilo e Acabe vê que ele é um profeta. E ele fala, olha, você errou, você não votou ao interdito aquilo que pertence a Deus. Por causa disso, a sua derrota virá. E já declarou e proclamou que Acabe não será mais vitorioso e que ele vai perder o seu rei, o seu reinado. Gente, essa é a história de hoje. A história de um rei infiel que nunca confiou em Deus e que por não confiar em Deus vai perder tudo que conquistou. Vem cá comigo que tem alguns versículos aqui que a gente precisa entender melhor. Versículo, vamos lá. No primeiro versículo, versículo 1. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, pôs o cerco diante de Samaria e atacou-a. Pôs o cerco ali diante de Samaria, atacou, fez aquela proposta. Eu quero tudo que tem aí, tudo tem aí. Ó, gente, e quem que é esse Ben-Hadad? Esse Ben-Hadad é o Ben-Hadad II, Ben-Hadad II. Ele tem 32 reis ao redor. O que são? Esses 32 reis são 32 vassalos, ou seja, pessoas que tinham reinos, né, que prestavam serviço e prestavam obediência para Ben-Hadad. São 32 vassalos que representam um poder considerável. Ó, você ter 32 reinos ao seu redor que lhe deve obediência é um poder considerável. A história data esta guerra contra Israel, Síria contra Israel, no ano 856. Atenção, ano 856. Vamos lá, versículo 3. Eis o que diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, são minhas as tuas mulheres e os mais belos dos teus filhos. Esse pedido de Ben-Hadad, gente, significa uma submissão completa de Acabe. Mas não quer uma rendição imediata. Só que Acabe fala, ele pede uma submissão completa, mas Acabe ele não aceita essa submissão completa. Ele fala assim, ó, tudo bem, eu e tudo que me pertence eu vou para você. Acabe, tudo que me pertence eu vou para você. Mas não todo Israel, todas as pessoas, todas as coisas. Não. É aí que o Acabe fala, não é isso que eu quero. E fala, então eu vou pegar tudo que é meu. E aí que nós vamos ver a primeira batalha em que ele vai perder, justamente porque Deus vai garantir a vitória, fazendo com que Israel vá antes de que ele se prepare. Versículo 6. Amanhã, pois, a esta mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Eles revistarão assim como as casas dos teus servos, tomarão com as mãos tudo o que lhes aprouver. Muito bem. Olha aqui. Além do pagamento, o que o Ben-Hadad estava propondo? O Ben-Hadad queria tudo. O Acabe falou, não, tudo não. Eu e tudo que eu tenho. Aí aqui o Ben-Hadad fala o seguinte, além do pagamento do tributo de vassalagem, né, além deles pagarem o tributo, né, a presença dos servos de Ben-Hadad em Samaria ia significar que ia pilhar a cidade toda, né? Então, além dele querer tudo, além dele querer o pagamento de tributo, ele ainda diz, e o meu povo vai entrar em Samaria e vai pegar tudo, como botim de guerra. Aí o negócio fica feio. Aí o Acabe fala, aí não. Mas aí, como vencer a Síria com esse poder tão grande? Com a estratégia de atacar antes. E quem traz essa estratégia? Um profeta de Deus, né? Vamos lá, versículo 11. Cadê 11? O rei de Israel, respondendo, disse, Dizei-lhe
que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar-se como aquele que o tira. Essa é uma expressão. Deixa eu explicar. Essa é uma expressão, assim, você não pode... quem põe o cinturão, quem está colocando o cinturão, não pode ficar gloriando como se ele já está tirando, como se ele já fosse vencedor. É um ditado que mais ou menos diz assim: não se deve vender o couro antes de matar o boi. Ou seja, você não deve contar com uma coisa antes daquilo estar na sua mão, né? Não pode contar... aquela expressão que o pessoal fala, meio feio, mas não vou falar não. Não pode contar com o ovo, né, da galinha antes da galinha botar, né? Não. Então, você não deve vender o couro, né? Mais ou menos a expressão é essa. Você não deve vender o couro antes de matar o boi. Ou seja, você não deve querer fazer uma coisa antes de contar com aquilo. Você está pensando o quê, Ben Haddad? Você está achando que você já tem Samaria, você já tem Israel, você já tem tudo? Não. Você não pode contar com isso antes de atacar, não. E ele mostra aquilo ali. Versículo 14, vamos lá. 14, essa expressão. Acabe perguntou: por quem será ela entregue? O profeta respondeu, né? Assim fala o Senhor, por meio dos servos dos chefes das províncias. Deixa eu te falar uma coisa. A minha Bíblia, na minha tradução, fala servos dos chefes da província. Eles vão começar o combate, porque o profeta dá a estratégia dizendo assim: quem é que vai atacar? Todo o povo? Não, os servos dos chefes da província. Em outras Bíblias falam a elite que vai atacar. Quem é a elite e quem são os servos dos chefes? São os mais jovens, que têm mais força, que têm mais vigor. Então a estratégia é o primeiro ataque ser feito pelos mais jovens, que vão entrar com tudo e acabar com a Síria. Versículo 21, vamos lá. Então o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande ruína entre os sírios. Muito bem, depois da primeira investida de infantaria, atenção, vou voltar a dizer, o que acontece? Primeiro, os jovens vão, infantaria, dá aquela balada. Depois dessa primeira investida da infantaria, o próprio rei Acabe vem com a sua poderosa cavalaria, meu filho. Aí, meu filho, olha a estratégia de guerra bem feita. Você tem jovens, né, já preparados para a guerra, pessoas fortes, né, vigorosas, e aí o que você faz? Eles estão lá desprevenidos, e aí você ataca com a infantaria. Quando você abrir o flanco, você vem com a cavalaria. E a cavalaria vem o próprio rei Acabe. E eu já contei para você, né? Já falei para você. A cavalaria do Acabe é uma coisa de tirar o chapéu. E aí, claro, eles vencem fácil. Versículo 22. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. E é o que o profeta falou: você venceu agora, mas o ano que vem ele volta. O ano que vem o que é? Ao voltar da primavera. Algumas Bíblias falam ao voltar da primavera, como já instruí você, as guerras, as batalhas aconteciam geralmente na primavera. Primavera é a melhor coisa, não é tão quente como o verão, não é tão frio quanto o inverno, então o tempo certo para a guerra, tá bom? Versículo 31, só rapidinho, você já sabe de tudo, mas é bom a gente... 31. Seus servos disseram-lhe: nós ouvimos dizer que os reis de Israel são clementes, ponhamos sacos entre nossos rins e cordas no nosso pescoço e vamos ter com o rei de Israel, talvez ele te poupe a vida. Muito bem, é a estratégia que eles têm para pedir perdão para o rei Ben Haddad não morrer e talvez até para já uma possível aliança. Muito bem, o saco é sinal de humilhação, usar saco é sinal de humilhação, né? Uma roupa de saco. E cotovelos amarrados, geralmente as pessoas que se tornavam cativas, né, que se tornavam escravas de outro por causa da guerra, elas eram amarradas no cotovelo. Então eles amarraram os cotovelos dizendo: somos teus servos, somos teus prisioneiros. Por isso nós queremos dizer: poupa a vida de Ben Haddad
E aí Acabe faz mais do que poupar a vida de Ben-Hadad. Hadad faz uma aliança com Ben-Hadad. 32. 32. Cingiram-se, pois, com sacos pelos seios, puseram-se cordas em volta do pescoço e apresentaram ao rei de Israel, dizendo: teu servo Ben-Hadad roga-te, concede minha vida. Ele ainda está vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é meu irmão. Ou seja, Acabe pergunta: ele está vivo? Não, então ele é meu irmão, já querendo fazer aliança com ele, né? No Oriente, nessa época, os reis se tratavam como irmãos. E dizer que um rei era irmão do outro significa que estavam em aliança, tá bom? Em aliança. Aí, olha o que acontece. No versículo 33, olha o que ele faz. O Acabe, né, tomando o bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra da sua boca e disseram: Ben-Hadad é teu irmão, ou seja, ele não é seu inimigo, ele é seu irmão, né? Traga-o a mim, disse o rei. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe, e este, né, o Acabe, mandou subir no seu carro. Gente, olha aqui, colocar no carro real significa honraria. Honraria para quem? Para o seu inimigo, para aquele que Deus venceu. Ou seja, ele está desafiando a palavra de Deus. Versículo 34, rapidinho. Vou restituir-te, disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão em Damasco, como meu pai tinha em Samaria. Quarteirão significa um bazar. Você vai ter um quarteirão lá em Damasco para você levar os seus produtos para vender lá em Damasco. Eu já te falei, né? Você pode ter um shopping center em Damasco. Meu pai tinha um shopping center aí em Samaria, mas você agora vai ter um bazar lá em Damasco. Você pode vender o que quiser. Pô, gente, isso é uma aliança. É uma aliança. Primeiro o Acabe chama: não, ele é meu irmão. Opa, então nós não somos mais inimigos. Depois nós vamos ter comércio. Opa, isso é aliança. Aliança com aquele que foi vencido por Deus. Que é isso, gente? Né? Versículo 35. 35, interessante. Então um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: fere-me, mas outro recusou. Essa questão é o seguinte: os profetas aqui, não é verdade, parece, né, que os profetas viviam em grupos, né? Os profetas, eles viviam, sabe, tipo um convento de profetas? Então, a impressão que se tem, e os estudos também nos afirmam isso, que nesta época em Israel, os profetas viviam em comunidade, né? Viviam em comunidade. E trazia na testa um sinal de que eles eram profetas, ou uma tatuagem ou uma incisão. Geralmente eles tinham cortavam a pele com um sinal, aí ficava uma cicatriz. Era uma incisão, cortava assim, aí fazia uma cicatriz. Tanto é, aqui no versículo 41, então o outro, né, o profeta, tirou subitamente a faixa que ele cobriu os olhos, e o rei viu que ele era um dos profetas. Então este profeta, para se aproximar de Deus, disfarça essa marca que ele tem. E aí ele chega, disfarçado, ele chega diante do rei. Diante do rei ele tira, e aí o rei vê a incisão, né, um corte que ele havia feito, que representava ele como profeta, e ele fala: ó, você fez isso errado. Você fez aliança com o inimigo, você fez aliança com aquele que era votado interdito, você fez aliança, não é você que venceu a guerra, quem venceu a guerra foi Deus, e tudo aquilo que você venceu pertencia a Deus e não era para você fazer aliança. Por isso, meu filho, por isso ele diz, ó, porque deixasse escapar de tuas mãos o homem que eu tinha votado interdito, tua vida responderá pela sua, e o teu povo pelo seu povo, né? Vem cá, 42, cadê? Tá o último aqui, 42. Isso aqui que eu acabei de ler. Ele disse ao rei: eis o que diz o Senhor, pois que deixasse escapar de tuas mãos o homem que eu tinha votado interdito, tua vida responderá pela sua, e teu povo pelo seu povo. Muito bem. Ben-Hadad é prisioneiro de quem? De Acabe? Não, é prisioneiro de Deus, do Senhor, e não de Acabe. Segundo a lei, atenção, segundo a lei, um prisioneiro do Senhor, isso é lei,
um prisioneiro do Senhor, não podia ser agraciado, não podia ter honrarias, como andar no carro do rei, não podia ter ser agraciado com alianças. O que Acabe faz? Acabe traz sobre si a própria condenação. Gente, o que nós aprendemos hoje? Acabe é um rei que não reza. Acabe é um rei que não pede ao Senhor. Acabe é um rei que é infiel. Tudo isso faz com que Acabe tome caminhos que vão representar para ele e para o seu povo o prejuízo. Então, alguém que escuta o Senhor, alguém que tem ouvidos para o Senhor, sempre vai tomar e fazer a coisa certa. Acabe resolveu fechar os olhos e os ouvidos para Deus, ouvir somente o seu coração, ou os conselhos daqueles que estavam ao seu lado. Não cometa o erro de Acabe, fechando os ouvidos para Deus. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda, radicis Davide. Aleluia.